E aí, pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer aqui, uma aula de revisão sobre os conteúdos cobrados na avaliação bimestral, que vai ser feita de forma online, no Expoint, assim como vocês já tinham feito, o simulado do primeiro bimestre. Então, eu selecionei aqueles conteúdos que nós tínhamos estudado ainda, quando estávamos em aula presencial, antes dessa quarentena, e eu fiz um padrão desses conteúdos. Como assim? Eu vou cobrar os mesmos conteúdos, desses instrumentos avaliativos que virão. Então, por exemplo, na avaliação serão cobrados esses conteúdos, que a gente vai ver na aula de revisão agora. Quem eventualmente tiver algum problema e não puder fazer a avaliação, a segunda chamada da avaliação serão os mesmos conteúdos que vão ser cobrados. E aqueles que não fizeram o simulado estudarão para os mesmos conteúdos para fazer a segunda chamada do simulado, claro, dentro das datas que já foram divulgadas no cronograma de avaliações. Segunda chamada e primeira chamada. Então, eu fiz um padrão dos mesmos conteúdos. Onde vocês encontram os conteúdos? Claro que no caderno. Nós não temos livro, não temos apostila. Então, a matéria que foi copiada em aula presencial é essa matéria que vai ser cobrada na prova. É claro também que esse vídeo, essa aula que eu vou disponibilizar para vocês, vai ajudá-los a estudar, dentro dos slides que eu fiz, os conteúdos que serão cobrados, vocês conseguirão estudar para fazer a avaliação de arte. Então, vamos começar? Nós vamos aqui abordar os seguintes conteúdos que eu cobrei como conteúdos de avaliação, eventualmente segunda chamada e simulado. Arte e proporção. Vou cobrar dentro desse conteúdo a obra O Homem Vitruviano, que nós vimos em sala. Praticamos também em aula prática essa obra do Da Vinci. E vamos falar do conceito de arte. O que é arte? Conteúdo esse que nós abordamos na nossa primeira semana de aula, lá em fevereiro. Como a gente está há muito tempo distante, a gente vai relembrar esse conteúdo que eventualmente será cobrado na avaliação. Então vamos lá. Vamos começar pela arte e proporção. A arte e proporção foi desenvolvida em que período? No Renascimento. O Renascimento foi um período muito importante para a arte, mas não só para a arte. Nós vamos ver que tanto as artes quanto as ciências tiveram uma grande evolução, ou seja, houve um grande processo evolutivo dentro das artes e das ciências. Nós sabemos que todo processo de evolução requer mudanças. Então, eventualmente, a arte que era tão padronizada, que ficava tanto descaracterizada de conceitos novos, que não se tinha lugar para conceitos novos, isso foi sendo abandonado. Nós dizemos e entendemos que a partir do Renascimento, esse grande período histórico-artístico, é que a arte teve uma nova repaginada, ou seja, foi a partir desse momento que novos artistas, que novos conceitos passaram a surgir. Nós não podemos deixar de lembrar e citar, faz parte da história da arte, faz parte do que a gente estuda sobre a arte, o grande artista Leonardo da Vinci. Quando a gente fala de Renascimento, quando a gente fala de arte renascentista, a gente não pode deixar de citar o Da Vinci, que foi esse grande artista que começou esse processo de evolução na arte usando a proporção. Então, se a gente pode dizer, o primeiro artista que começou a utilizar proporção, ou seja, matemática, cálculos dentro da arte, foi o Da Vinci. Os quadros do Leonardo da Vinci eram minuciosamente bem pensados. Eles tinham um plano de fundo, eles tinham linha do horizonte, eles tinham ponto de fuga. Ou seja, todos esses elementos que a gente ouve e vê em práticas de perspectiva. Conteúdo esse que a gente aborda quando mostra que a matemática está dentro da arte, sim, como ciência exata. E aqui falando das mudanças também nas ciências. Como ciência exata, o Da Vinci descobriu que usar a matemática nas obras era uma estratégia muito positiva. Então ele começa a pensar e a utilizar isso nas obras de arte. Então, os artistas, eles revisitaram a antiguidade clássica. O que é essa antiguidade clássica? Quando a gente fala na arte, civilizações clássicas, antiguidade clássica, a gente faz referência a duas civilizações que existiram. A civilização grega e a civilização romana. São intituladas civilizações clássicas
porque foram conhecidas, né, por todo o padrão de construção, aperfeiçoamento que tiveram ao longo da história da arte. Por exemplo, os gregos eram apaixonados por estética, ou seja, a estética era um processo que fazia parte em toda a construção deles. Toda a obra dentro das cidades gregas tinha um padrão estético perfeito. Usavam um instrumento como o mármore, que era um instrumento caro para a criação e a execução de templos, de casas. Os próprios deuses gregos vêm com essa característica de estética, de corpo perfeito. Ou seja, eles foram uma civilização que eram apaixonados por obras clássicas estéticas. Tudo tinha um padrão perfeito. Não era aceitável nada que fosse deformado, que não tivesse um padrão clássico dentro dessa civilização. Os romanos, eles acabaram copiando muita coisa da civilização grega, mas é claro que eles se destacaram por também serem muito cuidadosos e bem clássicos esteticamente em tudo que criavam. Foram uma civilização apaixonada por guerras, então as batalhas, o conquistar territórios, fazia também deles uma civilização bem clássica. Então, quando nós falamos que os artistas eles revisitaram, ou seja, voltaram atrás para observar, para estudar sobre a antiguidade clássica, toda vez que a gente se referir à antiguidade clássica, a gente vai falar das civilizações da Grécia e de Roma, ou seja, civilização grega e romana. É o que nós chamamos dessas civilizações clássicas, ou seja, greco-romana. O intuito de juntar duas civilizações clássicas que ajudaram e foram sobressaindo no processo criativo estético, ou seja, perfeito. Quando eu falo de estética, eu falo de beleza, ou seja, tudo que eles construíam tinha um toque bem positivo de beleza, né? Como era comum no Renascimento, a ciência se aproximava da arte, ou seja, havia uma preocupação, havia uma aproximação, elas não eram inimigas, não eram separadas. Tanto a ciência como a arte, elas se aproximaram nesse período do Renascimento. Então houve ali uma ligação sobre o estudo da proporção, ou seja, se colocava a matemática buscando encontrar a precisão e a harmonia das medidas humanas, ou seja, a ciência ela observava o quê? O corpo humano. A arte era responsável pelo detalhamento desse corpo humano. Então, se entendeu com a união da arte e da ciência que a ciência, como apaixonada pelas doenças, pelas soluções, pelos remédios, por vacina, por estudos científicos, ou seja, tinha como corpo humano uma interrogação, não se sabia muito sobre ele, a arte fazia o quê? Facilitava. Então havia grandes desenhos do corpo humano, onde os cientistas permitiam estudar. O próprio Leonardo da Vinci, ele desenhou muitos corpos humanos, porque ele dessecou muitos cadáveres humanos para conhecer de perto os órgãos e, eventualmente, a ciência se aproximar para a criação de vacinas, para o tratamento de doenças. Então, se entendeu que a arte ela vinha com a forma e a ciência se estudava. Então, as duas se uniram para se aproximar da precisão entre a harmonia e o equilíbrio das medidas humanas, usando o quê? Nada mais, nada menos que a matemática, como cálculos que faziam a proporção do corpo se tornar proporções perfeitas esteticamente. E assim, a ciência poderia fazer os seus estudos. Continuando. O rigor matemático muitas vezes foi adotado ao longo da história da arte. Muitos artistas em processo criativo adotavam o rigor da matemática, os cálculos. Havia uma repetição de padrões, então a simetria, a proporção foram usados aonde? Nas pinturas, como mosaico, né, esculturas, ou seja, se usava a simetria, se buscava a proporção igual à matemática, o aperfeiçoamento na própria arte. Então, por que uma pintura eu não posso ter simetria? Não é uma regra, eu posso ter simetria. A gente pode dizer que quando a gente tem algo muito simétrico, fica muito belo esteticamente. Tem muita gente que gosta. Não são todos, não é uma regra para todo o processo artístico. Mas a simetria ela começou a entrar na arte em lugares onde a arte tinha conhecimento. Então, ou seja,
lugares onde se tinha mosaico, como as catedrais daquele tempo, onde tinha muito mosaico com rostos de santos, passagens bíblicas, as esculturas de corpos humanos, por exemplo, havia uma simetria, uma repetição de padrões, isso até facilitava para que outras pessoas aprendessem o ofício de artista. Muitos artistas exploraram a proporção humana, principalmente com a função de representar a realidade. Quanto mais a proporção se aproximava, mais se aproximava a realidade. Quando você coloca ali o rigor da matemática, se usa simetricamente uma escultura, por exemplo, você consegue chegar o mais próximo possível da realidade, ou seja, de como um corpo real é. O Homem Vitruviano foi uma obra que o Da Vinci, né, desenhou, na verdade. Ele não é uma pintura, ele é um desenho, e ele tem um símbolo de simetria básica do corpo humano. Essa proporção, essa realidade que tanto se queria chegar sobre o corpo humano, foi desenhada no Homem Vitruviano. Então, se a gente for perceber, no próximo slide, nós trabalhamos essa imagem em sala, vocês fizeram uma atividade prática de desenho com ela, a gente vai ver que esse homem é colocado dentro de ângulos proporcionais simétricos, ou seja, há uma preocupação das medidas aqui, há uma preocupação de colocar um rigor usando matemática e arte, ou seja, Da Vinci nunca viu nada separado. Ele utilizava a matemática como uma amiga da arte, e isso ele representou aqui nesse desenho. Então, se a gente for perceber, ele tem, né, nos pés aqui, dando uma base nessa forma geométrica que está em volta. Então, a base dos pés está sobre o círculo e minuciosamente simétrico. Ele não está voltado para um lado desproporcional. Se a gente for enxergar aqui, a base, o pé, está embasado na base do círculo em volta da imagem, do desenho. Assim mesmo com os braços. Eles não tocam diretamente aqui, mas também não saem dessa forma. E aqui os dedos tocam a base do círculo, não muito mais nem muito menos. Então, eles são simétricos. Nessa segunda imagem, nós temos um detalhamento de como se a imagem repartida fizesse, né, símbolos, ou seja, nessa divisão aqui da imagem, nós vamos ter legendas. Então, observando que minuciosamente pensado, matematicamente e artisticamente pensado, né? O último conteúdo a ser abordado na nossa avaliação vai falar sobre o conceito de arte. O que é arte? Uma das grandes palavras, se a gente pode dizer, uma grande palavra que pode caracterizar essa pergunta, o que é arte? Arte é expressão, ou seja, a arte é expressividade. Na expressão, ou seja, na maneira que nós, seres humanos, encontramos de nos expressar, nós vamos encontrar formas artísticas que nos possibilitam o nosso sentimento a se tornar realidade. Como que eu posso me expressar? Como que o meu sentimento artisticamente se torna real? Através de uma escultura, através da música, através da pintura, do cinema, da dança, do teatro. Então, já que a arte é essa grande forma de expressão de nós, seres humanos, que somos seres expressivos por natureza, os lugares, as características, as linguagens que nos ajudam a tornarem esse sentimento real, que a gente consiga colocar essa expressão para fora, são as linguagens artísticas. A música, a escultura, a pintura, a dança, o teatro. Isso nos possibilita interpretar e entender que a arte é essa grande ideia, é esse grande gesto, é essa grande característica de expressão constante, onde todos nós podemos expressar encontrando uma linguagem que seja mais aceitável para cada um de nós. Ok?